título. O título dessa pregação é A Vida no Espírito e os Dons e Carismas. Por que esse tema é importante? Porque justamente nós que bebemos desse mover de Deus no século XX, que foi a renovação carismática católica, muitas vezes somos ridicularizados. O Padre Jonas tem até uma música antiga que ele compôs, chamada Quando o Espírito Desceu em Pentecostes. E ele dizia, quanta gente ria e andando pelas ruas são bêbados, diziam. E raramente a gente consegue uma oportunidade para tratar desse tema na perspectiva católica de um modo sereno e sistemático, que é o que eu queria tentar fazer aqui com vocês. Haveria muitos modos de nós falarmos sobre isso, mas eu começo delimitando um pouco a área de especulação bíblica. Por quê? Nós temos, em Atos 2, o acontecimento Pentecostes, que ele tem uma natureza específica, uma descrição específica, que não é a mesma que aparece na primeira carta aos Coríntios. O fenômeno de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, é um fenômeno em que os discípulos estão reunidos e, de repente, se ouve um barulho como de um vento muito forte, a casa fica cheia, o Espírito desce como línguas de fogo e eles começam a falar em línguas e cada um daqueles que os escutavam os entendia em sua própria língua, enquanto eles anunciavam as maravilhas de Deus. Ou seja, a descrição do que aconteceu em Pentecostes corresponde a um anti-Babel. Em Babel, as línguas foram confundidas. Em Pentecostes, os discípulos falam e cada um entende na sua própria língua, como se houvesse uma tradução simultânea no entendimento de cada espectador. O que São Lucas está querendo dizer em Atos 2? Lucas está dizendo em Atos 2 que, entre muitas outras coisas, a igreja nasce católica, ela nasce universal. Que o evangelho, pela sua natureza, se destina a todos os povos do mundo e que é o Espírito Santo quem traduz o evangelho para que o homem possa crer. Ou seja, a compreensão do evangelho é uma operação sobrenatural. Ora, quando nós vamos à primeira carta aos Coríntios, nós temos um fenômeno diferente. Aí sim, nós temos um fenômeno que se parece muito mais com os fenômenos carismáticos modernos. E isso está especialmente descrito em 1 Coríntios 12, de passagem em 1 Coríntios 13 e mais exaustivamente em 1 Coríntios 14. Eu vou passar brevemente por esses textos. Vamos a 1 Coríntios 12. São Paulo começa dizendo:
Acerca dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Por que São Paulo diz isso? Os dons são sobrenaturais? O que eu tenho que saber? Por que eu tenho que conhecer? Pelo seguinte, porque se eu não conhecer os dons do Espírito Santo, eu não vou conseguir entender quando o Espírito Santo está me usando. E esse é um dos grandes problemas do movimento carismático atual. Tem se estudado pouco sobre os dons. E tem se pregado pouco sobre os dons. E por isso São Paulo começa dizendo que acerca dos carismas, a palavra grega aqui é charismata, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando ainda gentios, éreis como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Ou seja, o que ele está dizendo? Os ídolos não falam. O nosso Deus não é mudo, ele fala, ele age, ele opera no nosso meio. Versículo 3: por isso agora eu vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus dirá, Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então entra o versículo 4, que é chave, porque ele vai falar de diferentes categorias de dons e depois enunciar alguns dons, algumas habilitações que são espirituais. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Dons, ministérios, operações. Ele faz uma distinção clara entre esses três termos: charismata, diaconia, energemata. São as três palavras que aparecem em grego. Muito se especulou sobre o que seriam essas operações. Em Efésios capítulo 4, quando São Paulo enuncia 5 ministérios: apóstolo, evangelista, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele diz que os 5 ministérios foram dados por Cristo para a obra do ministério, para a operação do ministério. Então, ministério tem a ver com operação. E dom tem a ver com habilitação. Dizendo de uma maneira muito simples, os dons nos habilitam para as operações do ministério. Que operações são essas? São as operações que aparecem no Novo Testamento: curar doentes, expulsar demônios, pregar o evangelho, realizar obras de poder no meio da igreja, obras sobrenaturais, o próprio apostolado e tudo mais que é obra sobrenatural. Versículo 7. A cada um é dada uma manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Ou seja, os dons são manifestações do Espírito, não são manifestações minhas. Eles não servem para me envaidecer. É o Espírito Santo que se manifesta através dos dons. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro é dada fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme Ele quer. Alguns, por exemplo, quando falam do dom das línguas, aqui
dizem que se trata de idiomas humanos. Ora, só que idiomas humanos nós aprendemos numa escola de idiomas. E ele coloca no mesmo nível cura, milagres, fé, ou seja, não cola esse tipo de interpretação, apesar de ter sido muito, muito frequente, especialmente na Idade Média. Então vamos ao capítulo 14. Aqui, sim, nós temos uma descrição maior acerca dos dons carismáticos. Ele diz: buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente ao dom de profetizar. É interessante que São Paulo nos manda cobiçar, desejar ardentemente, aspirar os carismas. Por quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. E ele vai, ao longo do capítulo 14, distinguir entre o dom das línguas e o dom de profecia, para mostrar a superioridade que tem o dom de profecia, enquanto o dom de línguas edifica a cada um individualmente, e o dom de profecia, ou os dons proféticos, edificam toda a igreja. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende. Está vendo como o fenômeno de Atos, não aqui é a mesma coisa? Ninguém o entende. Em Atos, todo mundo entendia tudo, em Atos 2. Em outras passagens de Atos, quando os discípulos vão, por exemplo, a Samaria, quando acontece a conversão de Cornélio, então eles começam a falar em línguas. Isso sim se parece mais ao que acontece no capítulo 14. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala no Espírito coisas misteriosas. Está falando em mistérios. Vamos voltar a isso. Mas aquele que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e confortar. Ou seja, este é o objetivo da palavra profética: consolo, exortação e edificação. Isso é muito importante, porque há muitos falsos profetas por aí que querem semear medo, angústia, aflição e que, portanto, não estão agindo segundo o Espírito Santo. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a igreja. Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. Eu não preciso parar a cada versículo para explicar, porque me parece bastante claro o que ele está dizendo aqui. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse também interprete, e assim a igreja receba edificação. Ele não está falando de tradução, ele está falando de interpretação. Veja, quando nesta semana nós vimos, na primeira leitura do livro de Daniel, na quinta-feira, as 3 palavras escritas na parede do palácio de Baltazar: Mene, Tekel, Parsim. Chamam Daniel para interpretar. Daniel diz: Mene, o teu reino foi contado e chegou ao fim. Tekel. Não é tradução. Tradução é palavra por palavra, conceito por conceito. Interpretação descompacta um conceito e o torna inteligível, exprimindo uma ideia completa, inclusive com alguma indicação clara do que fazer. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, em que vos serei útil, se eu não vos falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia, de ensino? Ou seja, ele está mostrando que, para discursar, ele não pode discursar em línguas. Se eu começo aqui a fazer uma palestra em línguas, ninguém vai entender nada. Não é sobre isso.
De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara, não produzirem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca com flauta ou o que se toca com cítara? E se a trombeta produz um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós. Se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. Caso eu estivesse aqui palestrando em línguas, seria isso. No mundo, existem muitas variedades de sons e nenhum é sem significado. Se eu ignorar a força da voz, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim, também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Você espera que, depois de ter falado isso, São Paulo queira inibir o desejo dos carismas pelos coríntios. Pelo contrário, ele diz: não, aspirem em abundância. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Ou seja, ele está ensinando a pedir um carisma, a pedir um dom. Com efeito, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas o meu entendimento permanece sem fruto. Então, o que concluir? Orarei com o espírito e orarei também com o meu entendimento. Cantarei com o espírito e cantarei também com o meu entendimento. São Paulo está explicando que a oração em línguas é uma operação do Espírito. Isso é muito importante, porque ele está distinguindo dois tipos de oração. O orar com o entendimento, que é quando eu verbalizo exatamente o que eu estou pedindo. Senhor, eu preciso do teu socorro nessa circunstância, etc. Eu estou orando com o meu entendimento. Mas quando eu oro em línguas, eu não estou orando com o meu entendimento. Eu deixei o meu entendimento de lado e eu estou apenas me colocando nos braços do Espírito Santo. Eu estou exercendo uma fé na qual eu estou dizendo ao Espírito Santo: eu não sei nem pedir, eu não sei nem como pedir, eu não sei como orar, eu simplesmente estou aqui unido ao Senhor, e estes sons desarticulados que saem de mim apenas são uma expressão externa de um movimento interior da minha alma. Eu estou me colocando em Ti. Caso contrário, versículo 16. Se louvas a Deus somente com o Espírito, como o não instruído poderá dizer amém à tua ação de graças, já que ele não sabe o que estás dizendo? Mais uma vez, estamos aqui numa oração pública. Se eu começo a dirigir uma oração em línguas, como é que vocês vão dizer amém se eu estou orando em nome de vocês e vocês não estão entendendo? É relativamente fácil o texto, né? Quase eu não preciso explicá-lo. Por certo, tua ação de graças é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Ele diz que é excelente quando eu faço ação de graças em línguas, mas o outro não é edificado. Graças a Deus, falo em línguas mais que todos vós. Versículo 18. São Paulo está dizendo: graças a Deus, falo em línguas mais que todos vós. Quem fala? Ele, o apóstolo. Todas as vezes que se faz menção ao dom de línguas, não é um outro que fala, sou eu mesmo falando. Algumas pessoas ridicularizam os carismáticos porque dizem o seguinte: ah, mas isso aí não é o Espírito Santo que está falando, é você que está falando. Eu digo, mas é o que está escrito na Bíblia. Quem fala é quem está falando. O Espírito da inspiração.
A oração interior, o gemido interior, é obra do Espírito Santo no meu espírito. A expressão vocálica que pode ou não pode acontecer, tanto faz se acontece ou não acontece, a expressão vocálica é minha. Por isso, muitas vezes a gente ora para que as pessoas tenham a liberação do dom de línguas como um dom de oração, uma linguagem de oração, mas elas não conseguem, por quê? Elas estão esperando que o Espírito Santo é uma espécie de orixá que vai descer em cima dela, abrir a boca dela, colocar a língua para fora, soprar e fazer você falar. Isso não vai acontecer, isso não é dom de línguas. Nós não trabalhamos com mediunidade, nós somos católicos. Então é você. Nós oramos para que Deus te conceda a habilidade, mas se você tiver boca de cimento armado e ficar com a boca fechada, vai ser isso aí. Uma vez eu vi um homem que não sabia direito, não tinha recebido formação, fizeram oração e ele só dizia eita, 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 eita. Não sabia o que dizer. Estava orando em língua sem saber. Versículo 19. Na igreja, ou seja, na reunião de oração, prefiro dizer 5 palavras com o meu entendimento, para assim instruir também aos outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas jovens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Está escrito na lei: falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me escutarão, diz o Senhor. Assim, as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para os que creem. Se, portanto, a igreja estiver toda reunida no local, e todos os presentes se puserem a falar em línguas, e entrarem alguns não instruídos, ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos? É claro, uma pessoa que chega aqui, não conhece nada, ela precisa ser instruída. Ela precisa escutar a pregação da palavra de Deus. E vale dizer que nos nossos dias, a pregação da palavra de Deus anda assim muito negligenciada. Tem muita gente pregando tudo que é palavra, menos a palavra de Deus. É preciso pregá-la para que o incrédulo seja levado à fé. Versículo 24, ao contrário, se todos estiverem profetizando, entrar um não crente ou não instruído, este será convencido por todos de seus erros e avaliado por todos. Os segredos de seu coração ficarão manifestos, e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: verdadeiramente Deus está entre nós. Ou seja, quando na reunião de oração, quando no momento de assembleia estamos orando, e para além do dom de línguas, Deus utiliza pessoas com os dons proféticos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, uma revelação, uma interpretação. Aquele que é incrédulo vai ser impactado, justamente porque a vida dele irá aparecer naquelas palavras inspiradas, que são entregues por quem recebeu o dom da profecia. Queridos, isso é muito importante. Porque vejam, sem os dons proféticos, nós estamos estacionados no nosso crescimento carismático. Os dons proféticos, eles são necessários. E é muito interessante que, na manhã de Pentecostes, quando Pedro faz o primeiro sermão público da igreja, ele diz: hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel, que diz: eis que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos
sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito. Portanto, Pentecostes tem muito mais a ver com o dom de profecia do que propriamente com o dom das línguas. E o dom das línguas, conforme o entendimento que aparece em 1 Coríntios 14, tem muito mais a ver com a sensibilização do nosso espírito para a voz de Deus, para que nós comecemos a captar, a ter a impressão do que o Senhor pode estar querendo falar conosco. Esta é a finalidade. Então, que concluir, irmãos? Versículo 26. Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento, uma revelação, falar em línguas, interpretar, que tudo se faça em vista da edificação. Alguns desejam falar em línguas, está falando de discurso aqui, que o façam em turnos, de 2 ou no máximo 3 pessoas, cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na igreja, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Veja que impressionante essa distinção de São Paulo. Ele distingue o discurso em línguas, que precisa ser interpretado, da oração em línguas que cada um pode fazer entre si mesmo e Deus, que é o que acontece quando nós nos reunimos e todos começamos a orar em línguas. Não é um discurso, é cada um falando consigo mesmo e Deus. Muito bem, eu não vou continuar no capítulo 14, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Eu queria avançar um pouco. Quando nós vamos para a história da igreja, o que nós vemos? Eu vou ler aqui alguns trechos dos santos padres e dos escritores eclesiásticos, para vocês entenderem qual era o clima da igreja naqueles tempos. Orígenes, em 248. Entre os cristãos, há sempre marcas desse Espírito Santo que apareceu sob a forma de pomba. Eles expulsam espíritos maus, realizam curas, veem de antemão os acontecimentos segundo a vontade do Verbo. Ou seja, os carismas do Espírito Santo em ação. Epifânio de Salamina, 375. A Santa Igreja de Deus os acolhe por si, mas dentro dela existem verdadeiramente carismas autenticados pelo Espírito Santo, e que vêm até ela através dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor. Vejam, os carismas são dados por Deus, é Ele que os distribui. E aqui fica um recado para aqueles que vivem dizendo que a renovação carismática é de origem protestante. Sim, historicamente, como movimento, muitos aprenderam, no início da renovação, a dar espaço às manifestações do Espírito com irmãos evangélicos. Porém, os dons procedem de Deus, é Ele quem os dá, é Ele quem os distribui, e eles estão presentes em toda a história da igreja. Essas pessoas deveriam ter responsabilidade, porque é muito fácil pecar contra o Espírito Santo, tratando como divino algo que é humano, e tratando como humano algo que é divino. Se tivessem reverência, entenderiam aquilo que vem de Deus, e dobrariam as suas línguas. São Cipriano de Cartago. Aprove-nos sob a inspiração do Espírito Santo, e conforme as advertências feitas pelo Senhor em numerosas visões. Ele está falando sobre o concílio que aconteceu em Cartago. Os padres do concílio tiveram visões, tiveram comunicações sobrenaturais. Santo Irineu,
128, não é possível dizer o número de carismas que no mundo inteiro a igreja recebeu de Deus, no nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos, e que distribuiu todos os dias em prol dos homens, a ninguém enganando, e não exigindo dinheiro de ninguém, porque como de graça recebeu de Deus, de graça distribui Deus. Por isso o apóstolo diz: falamos de sabedoria entre os perfeitos, chamando perfeitos os que receberam o Espírito Santo e que falam em línguas, graças a este Espírito, como ele fazia, e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem um carisma profético e que, pelo Espírito, falam em línguas, revelam as coisas escondidas aos homens, para a sua utilidade expõem os mistérios de Deus. São estes que o apóstolo chama de espirituais, porque são espirituais pela participação do Espírito, mas não por uma expulsão e supressão da carne. Ou seja, o Espírito Santo age, mas ao mesmo tempo não suprime a minha personalidade. Ele usa as minhas faculdades, quem eu sou, para atuar através de mim. Santo Hipólito de Roma, 215. Já tratamos de forma conveniente sobre os carismas, esses dons que Deus pôs à disposição dos homens desde o princípio, conforme sua vontade, atraindo para si a imagem dele, a imagem que dele se afastara. Agora, movidos pelo amor que devemos a todos os santos, atingimos o ponto máximo da tradição. O que diz respeito às igrejas, todos assim bem instruídos devem conservar a tradição que perdura até hoje, e conhecendo-a através de nossas palavras, devem permanecer absolutamente firmes, já que o ocorrido recentemente, uma heresia, foi motivado pela ignorância e pelos ignorantes. Que o Espírito Santo conceda a graça perfeita àqueles que creem na verdade ortodoxa, para que aqueles que lideram a igreja possam saber como ensinar e preservar tudo de forma conveniente. Santo Hipólito está falando dos carismas do Espírito Santo dados àqueles que têm a missão de dirigir a igreja. No primeiro milênio, os padres da igreja não eram apenas os maiores teólogos, os grandes teólogos, mas eles também eram místicos, eles também eram pastores, e eles também eram carismáticos. Novaciano, ano de 250, o Espírito Santo forneceu aos discípulos, aos seus corações e às suas mentes, fortaleceu, melhor dizendo, esclareceu-lhes os mistérios. Foi ele quem neles iluminou as realidades divinas, e por meio de quem foram confirmados os que não temeram nem os cárceres, nem as cadeias pelo nome do Senhor. E ainda mais, pisaram eles as próprias potestades do mundo e os tormentos, armados como já estavam e fortalecidos por meio dela, trazendo em si mesmos dons, que quais ornamentos o mesmo Espírito reparte e distribui à igreja esposa de Cristo. Ele é, portanto, quem constitui na igreja os profetas, instrui os mestres, organiza o dom de línguas, realiza prodígios e curas, produz obras maravilhosas, dá o discernimento dos espíritos, fornece o poder de governo, sugere os conselhos, compõe e reparte quaisquer outros dos carismas, e assim torna perfeita e consumada a igreja do Senhor, sob todos os aspectos e em todas as coisas. Uau! Ele descreve a operação de todos os carismas do Espírito Santo. Santo Agostinho. Esse texto de Santo Agostinho, meus irmãos, é um pouco longo, mas eu não resisto lê-lo, porque ele é maravilhoso. Olha o que ele escreve na Cidade de Deus. É uma das obras sistemáticas de Santo Agostinho. É certamente verdade o que escrevi. Não foi permitido que aqueles milagres extraordinários continuassem até os nossos tempos. Isso ele diz nas retratações. Para evitar que a alma sempre buscasse sinais visíveis
e para que a humanidade, que havia se exaltado extraordinariamente por esses fatos, não diminuísse a atenção devido ao hábito. E aí ele diz: mas o que disse não deve ser entendido como excluindo que os milagres ocorreram hoje em nome de Cristo. Eu mesmo, enquanto escrevia esse livro, fiquei sabendo de um cego que recuperou a visão em Milão. Bom, e aí ele diz na Cidade de Deus: apenas um milagre aconteceu em nossas terras, não maior do que aqueles que mencionei, mas tão célebre e famoso, ao ponto de me fazer acreditar que não há nenhum habitante de Hipona que não tenha visto ou ouvido falar. E não há ninguém que por qualquer motivo possa tê-lo esquecido. 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres, de Cesareia de Capadócia, não de baixa extração entre seus concidadãos, foram punidos por vontade de Deus com uma pena tão terrível que seus corpos tremiam horrivelmente. Não suportando a vergonha diante de seus concidadãos, que os olhavam com desdém, eles vagaram por quase todo o Império Romano, indo para onde parecesse mais adequado a cada um deles. 2 deles, um irmão e uma irmã, Paulo e Paládia, até vieram para nossas terras, pois eram conhecidos em muitos lugares, devido à sua condição infeliz, que espalhava a sua fama. Eles chegaram cerca de 15 dias antes da Páscoa e frequentavam a igreja onde estava a relíquia do mártir Santo Estevão, orando para que Deus finalmente fosse benigno com eles e restaurasse sua saúde anterior. Onde quer que fossem, chamavam a atenção da população. Alguns que os tinham visto em outros lugares e conheciam a causa de seu tremor, a indicavam aos outros, a quem quer que pudessem. Chegou a Páscoa, e no domingo de manhã, quando já havia uma multidão presente, o jovem, enquanto orava, agarrou as grades da capela onde estava a relíquia do mártir. De repente, ele caiu no chão e ficou deitado como quem dorme, mas sem tremer como custava, mesmo no sono. Surpreendidos, alguns dos presentes tremiam, outros choravam, pois alguns queriam levantá-lo, enquanto outros impediam, dizendo que era melhor esperar o desdobramento normal dos acontecimentos. Então ele se levantou repentinamente e não tremia mais, pois estava curado e ficou de pé, incólume, olhando fixamente para aqueles que o encaravam. Quem naquele momento se conteve de louvar a Deus? A igreja se encheu com as vozes daqueles que gritavam em manifestação de júbilo. Logo vieram correndo até mim, onde eu estava pronto para aparecer em público. Eles se precipitaram um após o outro, aquele que estava atrás para relatar o mesmo que o da frente, enquanto eu me regozijava e agradecia a Deus em meu coração. Ele também entrou com muitos outros, se prostrou aos meus pés, levantou-se para dar-me um beijo. Avançamos em direção ao povo. A igreja estava cheia e ecoava com vozes de alegria, pois ninguém ficava em silêncio, e de ambos os lados gritavam: glória a Deus, glória a Deus. Saudei o povo e novamente eles gritaram com uma voz ainda mais fervorosa as mesmas aclamações. Finalmente, obtido o silêncio, os textos litúrgicos das Sagradas Escrituras foram lidos. Quando chegou a hora da minha homilia, expressei brevemente algumas ideias sobre o dia de festa e a plenitude daquela alegria. Preferi que não ouvissem, mas percebessem na obra divina, naquele milagre, a eloquência específica de Deus. O homem almoçou conosco e nos contou com precisão toda a história de sua desgraça, dos irmãos e da mãe. No dia seguinte, após a homilia, prometi que seria lida a redação do referido relato que me foi entregue. Como isso deveria acontecer no terceiro dia após o domingo de Páscoa, fiz com que os 2 irmãos ficassem em pé, enquanto sua narrativa era lida, nos degraus do coro, de onde,
em uma posição mais alta, eu falava. Todo o povo, de ambos os sexos, observava o irmão que permanecia em pé, sem nenhum movimento anormal, e a irmã que tinha convulsões por todo o corpo. E aqueles que não conheciam o irmão, viam na irmã o que pela bondade de Deus havia acontecido a ele. Eles viam com o que se alegrar por ele, o que pedir em oração por ela. Enquanto a narrativa deles era lida, ordenei que os dois se afastassem da vista do povo e comecei a expor um pouco mais diligentemente o caso, quando de repente, enquanto eu falava, da capela do Marte vieram outras vozes de outra ação de graças. Meus ouvintes se voltaram para aquela direção e começaram a correr até lá. A jovem, assim que desceu os degraus onde estava de pé, dirigiu-se ao santo mártir para orar. Assim que ela tocou a grade, depois de ter caído em um coma como o irmão, ela se levantou curada. Enquanto perguntávamos o que tinha acontecido para causar tal alegria, os presentes entraram com ela na basílica para acompanhá-la curada da capela do Marte. Então, de ambos os sexos, surgiu um grito, um clamor de admiração tão poderoso que parecia que a voz, unida ao choro incessante, não poderia ter fim. Ela foi levada para o lugar onde pouco antes estivera de pé tremendo. As pessoas estavam felizes que ela era semelhante ao irmão, pois haviam ficado aflitas que ela fosse diferente, e apontavam que não haviam sido elevadas orações por ela, e ainda assim a vontade que as antecedia foi tão prontamente atendida. Eles se regozijavam em louvor a Deus sem palavras, mas com um tumulto tão grande que nossos ouvidos mal conseguiam suportar. E o que estava no corações daqueles que se alegravam, senão a fé em Cristo, por quem o sangue de Estevão foi derramado. Queridos, se isso aqui acontecesse hoje em dia, aqui assim, tinha muito católico de internet que ia se escandalizar. Mas não sou eu, é Santo Agostinho que está dizendo. Esse era o clima da igreja de Hipona. Eu tenho várias outras citações, várias. Não vou lê-las todas, senão isso aqui fica muito cansativo. Eusébio de Cesareia, Santo Hilário de Poitiers, Cassiodoro, São Tomás de Aquino. Vamos ler São Tomás de Aquino? Ele diz na Suma Teológica: oramos em voz alta para excitar o fervor interior com o qual a nossa alma se eleva a Deus, pois estes sinais exteriores são estímulos para o afeto. Portanto, na oração privada, temos que usar palavras e sinais para excitar o nosso espírito. Também porque temos de servir ao Senhor com tudo o que recebemos dele, ou seja, não só a alma, mas o corpo. Nós juntamos as palavras à oração por certo transbordamento da alma para o corpo, causado pela veemência do fervor. Segundo o Salmo 15, versículo 9, o meu coração se alegrou e saltou de gozo a minha língua. E acrescenta: falar muito na oração é tratar coisa necessária com palavras supérfluas. Ordinariamente, isso se realiza mais com gemidos do que com palavras. São Tomás de Aquino orava com gemidos. Vocês estão percebendo o grande espantalho que as pessoas criam na Igreja Católica ao dizer que o orar carismaticamente não é católico? Isto aqui aconteceu muito antes que houvesse
qualquer protestantismo na face da terra. Por quê? É o Espírito Santo quem derrama os seus dons. Quando São Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis. São Paulo, queridos irmãos, está mostrando que há uma oração fervorosa, sobrenatural, que nasce do mais profundo do nosso ser, que é causada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. E quando o nosso coração, tomado em amor, arrebatado em amor, se une ao Espírito Santo, então nós já não queremos mais fazer o que pensa a nossa cabeça, nós nem queremos mais pensar em nada, nós queremos apenas orar em sintonia com o Espírito de Deus. Então, nós entramos na vontade de Deus. Percebam, quando São Paulo diz isso na carta aos Romanos, as pessoas costumam ler os versículos de maneira destacada, mas ele fala de uma continuidade. Versículo 26. Da mesma forma o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com os gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Ou seja, eu conheço a mente de Deus? Sim ou não? Não. Mas o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Portanto, quando eu oro no Espírito Santo, com gemidos inefáveis, Ele está orando a mente de Deus em mim. E então, eu posso entrar no versículo 28. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. De fato, os que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Portanto, quando você entende essa ferramenta espiritual, que é o dom de línguas, como linguagem de oração, você começa a orar no Espírito, não mais na sua mente, a se edificar no Espírito, a se sensibilizar para a voz espiritual de Deus, que fala conosco das mais variadas formas. E o que acontece é que você desiste, era a palavra que eu queria, você desiste de querer dar uma pauta para Deus, para Ele fazer a sua vontade, e você entrega totalmente a sua mente, o seu espírito a Ele, para que Ele, o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus a seu respeito, os propósitos de Deus para a sua vida, para que Ele te coloque em alinhamento com isso. E quando você está em alinhamento com isso, o que acontece é fenomenal, porque tudo vai concorrer para o teu bem. Nenhum obstáculo vai impedir a mão de Deus de agir em você e através de você. É por isso que o diabo quer tanto ridicularizar o dom de línguas. Porque ele sabe que quando nós oramos no Espírito com verdade, com vontade, com afinco, com fé, nós estamos entrando no sobrenatural e Deus começa a agir em nós. Nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. A palavra se torna mais clara quando nós a lemos. A fé se torna mais real. Nós começamos a tocar, por assim dizer, no sobrenatural. Os outros carismas do Espírito Santo começam a se desdobrar em nós, porque é o próprio Espírito que vai excitar
exercitando a nossa sensibilidade espiritual, e assim nós nos vamos movendo por um princípio mais alto. É por isso que depois de falar de tanta apostasia, São Judas diz na sua carta, no versículo 20, carta de Judas não tem capítulo, só tem versículo: edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E São Paulo, depois de descrever a armadura do cristão, diz: orando no Espírito em todo tempo. Efésios 6, 18. Por que os carismáticos de hoje não são como os carismáticos de 20 anos atrás? Porque tem preguiça de orar em línguas. Porque não entendem que essa é uma linguagem de oração. Porque não entendem que essa linguagem de oração é você quem fala, o Espírito te inspira, mas, sobretudo, você está exercitando fé, porque você, desconhecendo a mente de Deus e não confiando na sua própria mente, ora a oração de Deus, recita o recital de Deus, se alinha com aquilo que o próprio Espírito Santo está fazendo, esquecendo-se de si mesmo. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Se não me engano, Lucas 19, mas posso estar enganado. O bom samaritano pega o homem que está todo ferido, joga azeite, depois joga vinho, coloca-o na sua cavalgadura, leva-o até o hoteleiro, o estaleiro. O homem está desfalecido. Enquanto isso, o bom samaritano conversa com o estaleiro e o homem está lá, desmaiado. Sobre o quê que o bom samaritano e o estaleiro conversam? Eles conversam sobre o homem ferido, no meio do caminho. O bom samaritano é uma imagem de Cristo. O estaleiro é uma imagem do Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, é a alma da igreja. Quando você, cheio das suas feridas, cheio dos seus pecados, cheio das suas claudicações, das suas dúvidas, ora no Espírito Santo, o assunto é você, mas a conversa é entre o Espírito Santo e Jesus ao teu respeito. E essa conversa não é apenas uma conversa qualquer. Eles estão operando em você. Quando São Paulo diz no versículo 29 que nós fomos predestinados a ser conforme a imagem do Filho, o que ele está dizendo é exatamente isso. Você está se ajustando ao original, à sua versão verdadeira. A sua versão verdadeira, a sua melhor versão, é você mesmo em Jesus. E a obra do Espírito Santo é te colocar em Jesus para construir a melhor versão, que é você mesmo nele. Portanto, aprenda a investir em oração. É claro que não basta ficar com a boca vocalizando sons. Não, oração em línguas não é isso. Isso é o que você vê. Oração em línguas é o que acontece dentro, é o gemido interior, provocado pelo Espírito Santo em nós. E isso só sabe quem realmente um dia foi impactado por esse cair do Espírito Santo na própria vida. É aquele dia em que você pensa que está tudo normal, que os outros talvez sejam um pouco diferentes de você, e de repente,
um caminhão te atropela, chamado Espírito Santo. E você descobre que o sobrenatural é real. Ele não é uma teoria. Ele de fato acontece quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente pela fé. Não há nenhuma incompatibilidade entre ser católico e ser carismático, entre ser tradicional e ser carismático, por um simples motivo: é o Espírito Santo que está sobre todos. E ele distribui os seus dons como lhe aprouver. É você quem tem que parar com os seus preconceitos, com a resistência da sua mente. Muitos de nós criamos barreiras, criamos defesas para a ação divina. Muitas vezes nós fazemos com que a nossa vida espiritual fique travada, porque nós nos fazemos de difíceis. Deus quer agir, mas nós não permitimos. Sabe uma pessoa que é dura para dançar, e você vai dançar com aquela pessoa, parece que está levando um saco de cimento? Esse é aquele que resiste à ação do Espírito Santo, aquele que quer entender tudo, aquele que quer analisar tudo. Ele não consegue. Queridos, vocês sabem quantas bactérias existem na boca humana? Dizem que tem mais bactérias na nossa boca do que no chão do banheiro de uma rodoviária. Se você pensar nisso, você vai dar um beijo na boca do seu cônjuge? Sim ou não? Se você ficar analisando, quanta bactéria que tem ali, hein? Você não vai dar um beijo na boca do seu esposo, da sua esposa. E por que você faz isso? Porque você não entra numa atitude analítica e se deixa envolver pelo amor esponsal. Deixe-se envolver pelo Espírito Santo. Pare de querer ser um controlador da graça, alguém que está arbitrando uma espécie de jogo. Não! Envolva-se. Quando Jesus disse, João 7,37, quem tiver sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E os rios, diz o evangelista, e o rio é o Espírito Santo que haveriam de receber todos os que crescem nele. Quem tiver sede, vem a mim e beba. Jesus só coloca duas condições. Primeiro, você tem que ter sede. São Paulo diz, aspirai aos dons espirituais. Buscai a caridade, mas aspirai aos dons espirituais. Você tem que ter sede. Se você não tiver sede, não adianta. Deus não tem tempo a perder com um vaso que já está cheio de porcaria. Se você está cheio de você mesmo, saiba, você vai ficar tal qual você está. Mas se você tem sede, Jesus diz, venha a mim e beba. É simples como beber. É simples. Mas beber é uma atitude. Esse copo está cheio d'água. Se eu coloco a água na boca, estou com tanta sede que eu não aguentei. Eu não bebi. Se eu simplesmente colocar a água em contato com a boca, eu não bebi.
Agora, quando eu sorvo a água, quando eu tenho a atitude de absorver a água, quando eu recebo a água, então eu bebi. Ninguém pode beber por você. É você que tem que beber. Beba. Beba. É a palavra do Senhor que diz: todo aquele que crê receberá o Espírito Santo. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva, e o rio é o Espírito Santo, que ele prometeu a todos os que crescem nele. Beba. Jesus disse, quando no dia da sua ressurreição encontrou com os apóstolos: recebei o Espírito Santo. É um imperativo, recebei. Só você pode receber. Não adianta nada você ter um bilhete de loteria premiado na tua mão, se você não for receber o seu prêmio. Deus já deu. Ele já derramou o Espírito Santo. São Pedro disse: hoje se cumpriu a profecia de Joel, que diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. O Espírito já foi derramado. Eu não preciso orar para que o Espírito seja derramado. Ele já foi. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Agora, sou eu que tenho que receber. Sou eu que tenho que ter sede. Sou eu que tenho que aspirar. Quando eu entendo isso, eu não apenas recebo um dom espiritual, o dom de línguas, os outros carismas que o acompanham, mas eu começo a viver uma vida sob a motricidade do Espírito de Deus. Eu começo a viver uma vida baseada em inspiração. Você tem, como muitos católicos que são pelagianos ou semi-pelagianos, gastado muito com transpiração. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai começar agora a investir em inspiração. Você vai receber de Deus a obra perfeita que Jesus realizou no Calvário. Você vai receber de Deus. Comece a investir na oração, no Espírito, a edificar-se carismaticamente. Não tenha medo, não tenha receio, não se deixe intimidar, não se iniba, porque a promessa de São Pedro é para vós e para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para aqueles que estão perto. E agora o Senhor quer em você e através de você que todas essas experiências maravilhosas com o Espírito Santo continuem acontecendo para a maior glória do nome de Jesus. Amém.